Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje direto de Francisco Beltrão, um plantão aqui para vocês, para a gente falar de um possível candidatíssimo na verdade, tá, gente? A treinador de time de Série A no Campeonato Brasileiro. Estou falando de um treinador que encerrou o seu ciclo vencedor, extremamente vitorioso. Vai ter festa de despedida para ele tudo. Um treinador que no Brasil é visto como uma aposta, né? Muita gente não deu crédito a ele, por exemplo, quando o Botafogo abriu negociação. Estou falando de André Jardine. Estou dando não aqui porque é uma criança querendo perturbar meu vídeo, né? André Jardine teve experiência pelo São Paulo, uma experiência ruim. Seleção brasileira, seleção olímpica, e aí teve um período muito importante vencedor no México, chamou a atenção do Botafogo, né? Foi aquele treinador que, devido ao scout, todas as análises técnicas, era o cara para dar continuidade ao projeto encerrado pelo Arthur Jorge. Acontece que o América do México se antecipou, foi lá, dobrou a aposta, né? E o André Jardine acabou ficando no América do México. Está saindo agora, encerra mais um ciclo. Não vou dizer que foi um ciclo vitorioso esse último, mas com muita dignidade, sai por cima, pela porta da frente, torcedor fazendo fila para abraçá-lo. Vai ter um jogo de despedida com o André Jardine. É um cara que sai muito querido. Ele lembra um pouco, né, resguardadas as devidas proporções, o Juan Pablo Vojvoda quando saiu do Fortaleza. Os títulos que o Fortaleza conquistou não são títulos de primeira grandeza no cenário nacional, mas para o que era o Fortaleza e para o que se tornou com o Vojvoda, também foi um treinador que saiu, porque o trabalho talvez tenha batido no teto mesmo, e saiu muito pela porta da frente, super querido, né, pela torcida do Lion. O André Jardine encerra um ciclo de 3 temporadas e 6 títulos, né? 3 temporadas e 6 títulos. Um cara extremamente vencedor, um cara, de certa forma, visto no México pela imprensa mexicana como um cara revolucionário, mas ainda tem um ano de contrato, né? Vale dizer que o André Jardine ainda tem um ano de contrato com a América do México. Está saindo antes, está saindo mais cedo, porque entende que o ciclo realmente chegou ao fim. Uma eliminação agora há pouco para o Pumas, né, no Campeonato Nacional. E o ciclo se encerra com um ano de contrato ainda. O André Jardine está nos Estados Unidos com a família, né? Vai curtir Copa do Mundo, essas coisas todas. E depois definiu o seu futuro. Talvez continue no México. Existe uma possibilidade sim, já que é muito querido, mas nas negociações do André Jardine com o Botafogo, né, já havia ali, o staff do jogador, já havia ali um receio de que o Jardine treinasse outro clube no momento tão próximo a tudo que ele conquistou no América do México, né? Foram 3 campeonatos nacionais seguidos. Desde 1984, ninguém conquistava 3 campeonatos seguidos. E o América do México conseguiu, sob o comando do André Jardine, então, permanecer no México treinando outro clube. Tem chance por quê? Porque tem proposta, mas é improvável, para não dizer impossível. E a vinda do André Jardine para o futebol brasileiro, ela pode sim acontecer, tá? Os botafoguenses podem se perguntar, haveria chance de o André Jardine treinar o Botafogo? Olha, depende muito da cabeça de quem chegar, porque em termos de números, o trabalho do Franklin Carvalho, de certa forma, é até bem avaliado em termos de números. Em termos de resultado, nem tanto, porque tem uma eliminação da Copa do Brasil por lanterna do campeonato e termina na parte de baixo ali, na segunda página do Campeonato Brasileiro. Então o trabalho do Franklin Carvalho, ele é bem avaliado por uma parte da cúpula do Botafogo. Por outra, houve até uma certa pressão para abreviar essa passagem do Franklin Carvalho e o nome do André Jardine viria realmente com força. Mas se àquela altura o André Jardine já era um profissional valorizado, agora mais ainda. É possível que outros clubes procurem o André Jardine nesse meio tempo,
O Campeonato Brasileiro é um campeonato que demite muito. Difícil o time que ainda não demitiu o seu treinador. E aí, Palmeiras, né? Obviamente, que não demite nunca, né? Mas o Flamengo já demitiu, o Botafogo já demitiu, o Corinthians já demitiu, o Vasco já demitiu. Então o André Jardine, inclusive, também já foi até sondado, né, no Vasco. A situação do Vasco hoje é de ruptura ou não com o Renato Gaúcho. Então o André Jardine é um treinador hoje valorizado, os valores são maiores do que há 2 anos, para chegar no futebol brasileiro e tentar fazer um bom trabalho. A pergunta é, você gostaria de André Jardine comandando o seu clube? Você acha que o André Jardine é um treinador gabaritado com os 6 títulos que conquistou na Liga Mexicana? E aí eu preciso dizer, a Liga Mexicana é tão ou até mais forte do que a Liga do Brasil. A gente normalmente trata, que o mexicano e tal, é uma liga mais rica, é uma liga tão disputada quanto, não é espanholizada como o futebol brasileiro se desenha, e o André Jardine conseguiu emplacar 3 títulos com a América do México. E aí, gente, o que vocês acham? Vem com bons olhos, independente do time para o qual você torce? Bom, quero ler os comentários de vocês. Fico por aqui. Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.